Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 306. Provavelmente nós vamos gravar muitos vídeos hoje, viu, gente? Então, vó quem pediu, não sei porquê. Ela pediu para mim se preparar. Meu filho, se prepare, porque hoje vai ser além de 3 vídeos. Então, eu sou escravo do trabalho com Jesus. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda. Teoria e prática da doutrinação. Então, vejamos. Nós acreditamos que, de acordo com o nosso nível evolutivo aqui na Terra, a reparação do erro ou a reparação dos erros, a reparação de nossas faltas, no nível que nós nos encontramos, só é possível através das reencarnações. Porque através das reencarnações, o ser, ele retorna ao corpo físico amparado pelo véu do esquecimento do passado. Você entendeu? Por isso, a possibilidade de reparar o erro, porque aquele que praticou o erro, ele reconheceu, ele pediu perdão. Você vai ver isso no livro Céu e Inferno, capítulo 7, obra de Allan Kardec. Mas você não vai deparar com o que nós estamos dizendo, que para reparar o erro, só através da reencarnação, ou das reencarnações. Porque nós, na condição de humanidade, nós não conseguimos permitir que as outras pessoas consigam se redimir. Com todo respeito, parece que nós ainda somos muito maldosos para com os outros e nos esquecemos que, agindo dessa forma, auto nos prejudicamos. Aí você pode me dizer como que a gente tem que estar preparado. Bom, Luiz, se eu auto me prejudico, então aquele não deve se preocupar com o que eu falo, com o que eu penso. Mas, gente, com todo respeito, de cada 1.500 anos a 1.500 anos, ou melhor, de cada 150 anos e de cada 150 anos, é que aparece aqui na Terra um tal de Chico Xavier, um tal de Divaldo Pereira Franco, uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, que tem uma paciência que nunca se viu no universo, para ser escorraçado como eles foram, e não dá isso por nada. Porque o resto da humanidade revida. Então, se as pessoas conseguissem se redimir reparando os erros na atual existência, melhor seria, porque você consegue reparar o erro através da lei do amor, praticando a caridade, mostrando para você mesmo que você é capaz de dar a volta por cima, mostrando a você mesmo que Deus é Pai e que nos concede a oportunidade da redimissão. Usando aquele termo mitológico, Deus não quer a morte do pecador,
e sim que ele se arrependa e viva. É nessas condições. Porque aquela família que eu prejudiquei, pode ser que ela me perdoe. Mas e os familiares daquela família que naquele momento me odiou e que se tornaram obsessores meus? Porque é sabido que muitos obsessores que perseguem muitas pessoas não tiveram participação nenhuma naquele ato. Mas porque fizeram parte da corrente sanguínea, abraçaram as dores daquela família e por isso partiram para a vingança. Como, por exemplo, um suicídio. Às vezes, você entende que é um estudo, né? Isso não é apologia ao suicídio, não. Nós somos contra isso. Nós somos contra suicídio. Isso é só um esclarecimento. Quantas pessoas, egoisticamente, que eu não classifico como covardes. Quem quiser dizer que os suicidas são covardes, que diga. Eu não digo não. Porque só eles, na pele deles, para saber o que eles passaram para optarem por aquele ato. Mas vejamos bem. Quanta perseguição. Quanta perseguição. Quanta luta aqueles irmãos ali. E por falta de fé inabalável, a pessoa meia que cega, ela busca aquele meio achando que se livra, mas na verdade complica mais a evolução. Então, voltando ao assunto, ao cabo de alguns anos de implacável perseguição de seus adversários enseguecidos pelo ódio e a despeito de todo o cuidado de que foi cercado, o pobre companheiro desencarnou tragicamente. Mesmo assistido pela espiritualidade, por alguns grupos espíritas, esse jovem veio a desencarnar tragicamente. Continua Hermínio Miranda narrando a história. A perseguição continuou, talvez ainda mais encarniçada do que do outro lado da vida. Porque muitos suicidas, eles imaginam que morrendo se acaba tudo. Pondo-se fim na vida física, desaparece todos os problemas. Acabam-se as dívidas, acabam-se os credores, acabam-se os obsessores, os transtornos neurológicos, aqueles aqui usuários de drogas, eles pensam que acaba a droga na erraticidade, a sexolatria acaba lá, a bebida também acaba lá. Enfim, morreu, acabou tudo.
Não é verdade? É assim que a maioria dos suicidas pensa. 99,9%. Mas isso tudo é um grande equívoco. Porque quando ele desperta do outro lado, ele depara com todos aqueles problemas que ele enfrentava no corpo físico 1 milhão de vezes além que o que ele enfrentava aqui no corpo físico. 1 milhão de vezes mais. Lá sim é que o obsidiado passa de fato a sofrer as perseguições diretamente de todos os teus obsessores. Porque aqui no corpo físico, nós alma, ainda temos a oportunidade de nos esconder no corpo físico para respirarmos, para tomarmos um banho gelado, para tomarmos um psicotrópico, um Rivotril. Aqui nós ainda podemos ir ao psiquiatra, ao neurologista, não é verdade? Aqui nós nos sentimos livres, porque nós podemos respirar, podemos caminhar, ir às repartições públicas, visitando os amigos, de forma que aqui nós conseguimos rezar. Nós conseguimos ir à casa espírita, receber um passe, uma água purificada. Nós conseguimos ir à igreja católica, evangélica, ao centro de Umbanda. A gente consegue ir, porque nos encontramos no corpo físico. Mais uma vez, meu bem, na erraticidade, depois que você comete o suicídio, você é pego por esses nossos irmãos obsessores e trancafiados em repartições que só eles têm o segredo de como entrar e de como sair. Você não se livra da perseguição deles de lá 25 horas. Você não se livra deles. Eles te sugam 25 horas. Luiz, não é 24? Não. 25, 24 é aqui. 25 é lá. Porque lá é dia e noite. Aqui durante o dia você ainda tem a oportunidade de, no corpo físico escondido, rezar, ir à igreja, ir ao centro, receber um passe, uma água purificada. Lá você acha que existe isso, meu bem? Você acha que existe isso lá, meu bem? Não existe não, meu bem. Por isso está difícil a tua vida aqui. Fique por aqui mesmo. Quita. Porque uma coisa eu posso te dizer. Que Deus não concede fardos pesados a ombros frágeis. E que o que você está carregando, que você acha que é pesado, não é nem o mínimo do que você teria que carregar, devido à misericórdia de Deus. Por isso, paremos de reclamar e agradeçamos mais. Porque só o fato de Deus ter nos criado um dia que não sabemos quando e nem como, e só o fato de hoje nós aqui existirmos,
é porque Deus nos ama demais. E por falta de reconhecimento da grandeza do Pai, nós reclamamos demais também. Você entendeu? Então, olha só, continuando a história. A perseguição continuou, talvez ainda mais encarniçada do outro lado da vida. Estava agora mais exposto, mais acessível à abordagem de seus algozes, pois os obsessores não se limitam a atingir os encarnados. Eles não se limitam a atingir os encarnados. Ao contrário. Os desencarnados são mais vulneráveis do que os encarnados. Os desencarnados são mais vulneráveis do que os encarnados. É o que nós estamos dizendo aqui. Aqui nós temos, a gente acorda no corpo físico, Pai nosso está no céu, Ave Maria, Eurico Barçanu, Bezerra de Menezes, socorro. E o socorro chega. Você vai no psiquiatra, você toma um Rivotril, você toma uma quetiapina, você não tomando essas coisinhas aí. E o tempo vai passando. Você vai respirando, você toma uma aguinha fresca, você ouve umas músicas clássicas, você escuta aqui um perturbado igual eu aqui, entendeu? Que está batalhando para esmiuçar essas coisas que praticamente ninguém esmiuça, para alertar as pessoas a sair dessas noias, né? Então, ao contrário, os desencarnados são mais vulneráveis do que os encarnados, pois estes dispõem do esconderijo. Os encarnados dispõem do esconderijo. Qual é o esconderijo do encarnado? O corpo físico. Quando ele retorna ao corpo físico de manhã, que ele acorda parcialmente, ele se desprende das trevas, das garras das trevas, porque aí ele ora, ele vigia, ele policia. Agora, aqueles que faz por merecer, né? Porque aqueles que não fazem por merecer continua preso nas garras das trevas do mesmo jeito que durante o sono. Então, pois esses dispõem do esconderijo do corpo físico e se acham beneficiados pelo esquecimento do tempo, pelo esquecimento temporário de suas faltas, que é o esquecimento do passado, o véu do esquecimento do passado. Pois eu vou te fazer uma pergunta. Olha como que Deus é misericordioso. Você se lembra da última existência tua aqui no corpo físico? Diga para mim assim, ó, não. Você se lembra das pessoas que você as prejudicou? Diga não. Você se lembra conforme você desencarnou? Não. Você se lembra quando você desencarnou e que eles te sepultaram? Não. Você se lembra quantas pessoas você matou? Não. Quantas pessoas você assistiu? Não. Você se lembra quantas vezes você traiu ou foi traído? Não. Você não se lembra de nada das existências passadas? Não. Dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu me lembro de algumas minhas. E eu vou te dizer o seguinte, que é uma das maiores provas na minha vida, é eu me lembrar com uma certa nitidez de algumas coisas que eu pratiquei em existências passadas. Mas é aí que está a prova
na minha existência atual, para que eu trabalhe hoje para ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Mas não é porque você não se lembra, por causa do véu do esquecimento do passado, que você não deva optar pelas coisas positivas. Seja otimista, alegre a tua mente, tudo passa. Então, no corpo físico, nós temos essa oportunidade de nos redimir graças ao véu do esquecimento do passado. Tudo lá continua como antes, por detrás desse véu do esquecimento do passado. Tanto é que o véu do esquecimento do passado é tão interessante que quantos milhões de pessoas, quantas mães, quantos pais trazem em seus braços físicos aqueles teus traidores de vidas passadas. E eu já tive tanta oportunidade de ver alguns pais, casal, né? Plural. Eu já tive tanta oportunidade de ver pais beijando ali os filhos. E eu ali sabendo que ele estava, o pai, beijando aquele filhinho ali que na existência passada o traiu com a tua esposa atual. Meu filhinho, coisinha linda do papai, um beijinho gostoso, lindinho, baby meu. E toca naquele menininho para você ver. Aquele pai vira uma onça. E a mãe? Coisinha lindinha de mamãe. Guti, 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 guti. E ela dá, né, as glândulas mamárias àquela criança. E a criança, né, amamenta e olha nos olhos dela. Observa você ver o olhar de uma criança quando está amamentando. Ela olha nos olhos da mamãe e pensa assim: eu te conheço. Eu te conheço. Mas você vai ter que me dar o sustento. E mamãe beija, mamãe troca roupa, mamãe... É engraçado que tem mães que transformam a menininha numa árvorezinha de Natal. Aquela coisa mais ridícula. Para ela é a coisa mais linda. Fala que tem alguma coisa errada com a filhinha pra você ver. E mal sabe mamãe que ali está aquela que nas existências passadas atraiu com o marido atual. Então ela está beijando e abraçando a inimiga. Graças ao véu do esquecimento passado, o amor. Porque o amor supera tudo. Por isso, Deus, sabendo que nós somos tão falhos, Ele nos concede a dádiva do véu do esquecimento do passado, porque eu acredito que o véu do esquecimento do passado não é nenhum atributo, não é nenhum mérito nosso, não é mérito. Creio eu que não seja mérito, não é, vó? Não é mérito. É misericórdia de Deus nos concedendo meios para que possamos evoluir, para que saiamos dessa ignorância tamanha que nós cometemos.
Então, vejamos. O esconderijo do corpo físico e se acham beneficiados pelo esquecimento temporário de suas faltas, o que, de certa forma, lhes dá uma trégua em virtude do descondicionamento vibratório. Isso é verdade. Porque quando nós nos encontramos no corpo físico, existe sim, né? Uma trégua em virtude do descondicionamento vibratório. A lembrança constante dos crimes que cometemos nos mantém sintonizados com os perseguidores, e eles tudo fazem para que não nos esqueçamos dos erros praticados. Enquanto estamos remoendo nossas faltas, continuamos ligados aos obsessores. Olha só que, enquanto estamos remoendo nossas faltas, continuamos ligados aos nossos obsessores. Então imagine se não fosse o véu do esquecimento do passado. Se não fosse o véu do esquecimento do passado, obviamente não haveria redimissão nenhuma aqui em nosso meio. Ninguém conseguiria se redimir se não fosse o véu de esquecimento do passado, né? Ninguém consegue, eu vou até escrever aqui, ninguém consegue se redimir distante do véu do passado. Olha que interessante. Ninguém consegue se redimir distante do véu do esquecimento do passado. Vamos para o próximo vídeo.